Olá, pessoal. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre variância e desvio padrão. Então, a variância. Em certo país, o governo financia um programa de assistência às famílias de baixa renda. Cada família recebe, de 5 em 5 semanas, a quantia de 100 unidades monetárias para comprar produtos de alimentação em estabelecimentos conveniados. Tá? Então, de 5 em 5 semanas, cada uma das famílias recebe 100 unidades monetárias para gastar nessas 5 semanas. O coordenador desse projeto selecionou em uma pequena cidade 4 famílias e acompanhou a distribuição dos gastos semana a semana. Veja, a família 1, na primeira semana, gastou 20, na segunda 20, terceira 20, quarta 20, quinta 20. Então, ela gastou no total 100. Mas ela teve um gasto constante semanalmente, um gasto constante de 20. Tá? Então, ela teve um gasto homogêneo semana a semana, tá? Um gasto constante. Veja a família 2. Gastou 20 na primeira semana, 24 na segunda, 20 na terceira, 16 na quarta e voltou a gastar 20 na quinta, totalizando 100. Então, veja que teve uma variação um pouco maior, né, dos gastos da família 2. Na segunda semana gastou um pouco mais de 20, ou seja, 24. E na quarta semana gastou um pouco menos de 20, 16. Tá? Agora vamos à família 3. Na primeira gastou 12. Na segunda semana gastou 28. Ó, já aumentou bem. 24. Voltou para 20. E aí caiu para 16. Então, ela já teve, aparentemente, um gasto que variou mais semanalmente do que as duas famílias anteriores. Né? Agora, a família 4 gastou 36 na primeira semana, bem acima de 20. 32, também acima de 20. Na terceira gastou 20. Na quarta já caiu bem, 8. E na quinta caiu mais ainda, para 4. Então, aparentemente, essa família 4 teve uma variação de gastos maior. Né? Mas, claro, cada uma delas gastou 100 em benefícios, né? Nas 5 semanas. Então, a média para cada família é 100, a média semanal para cada família tem 5 semanas. 1, 2, 3, 4, 5 horas. Então, a média por semana é 100 dividido por 5 semanas, ou seja, 20 unidades monetárias semanalmente elas gastam em média. Tá? Então, esta recebe 100 em 5 semanas, gasta em média 20. Essa também recebeu 100, gasta, como tem 5 semanas, em média gasta 20. Essa recebe 100, como são 5 semanas, em média ela também gasta 20. E a quarta família também. 100 dividido por 5 semanas, em média ela gasta 20 unidades monetárias. Então, todas elas gastam, em média, 20 unidades monetárias. Olha, aqui está escrito aqui, ó, como cada família gasta 100 unidades monetárias no período de 5 semanas, a média semanal de gastos é 100 dividido por 5, que é igual a 20 unidades monetárias para cada família. Perfeito. Agora veja. A leitura dos valores da tabela mostra um comportamento diferente de cada família na utilização do benefício concedido pelo governo. A família 1, por exemplo, gasta sempre a mesma quantia por semana. Olha lá, 20, 20, 20, 20, 20. Já a família 4 faz gastos que oscilam entre 4 e 36 por semana. Olha lá, na primeira semana ela gastou 36,
que é bem acima da 20, que é a média. Mas olha lá, na quinta semana, ela gastou 4, que é bem menos do que a média, que é 20. Então, ela gastou bem menos do que a média, por exemplo, na quarta e na quinta semana, que gastou, respectivamente, 8 e 4, que é bem abaixo da média 20, mas também na primeira e na segunda semana, ela gastou bem acima da média, que é 20, ó, 36 e 32. Tá? Então, veja que há uma variabilidade a considerar entre as famílias, né? Tá? A primeira, que não tem variabilidade de gasto semanal, enquanto que na família 4 há uma variabilidade grande de gasto semanal, né? Tá? Então, veja, desse modo, se essa análise for limitada à média semanal de gastos, estarão sendo omitidas informações importantes em relação à homogeneidade ou heterogeneidade dos gastos semanais de cada família, certo? Claro, porque a média é sempre a mesma, 20 unidades monetárias por semana em média, mas não está falando sobre a variabilidade. A média não fala sobre a variabilidade. Então, para revelar o grau de variabilidade de um conjunto de dados, tá? Há necessidade de uma medida específica, a variância. Então, vamos definir a variância matematicamente. Então, a gente já sabe que variância, ela vai estudar, vamos ver como ela estuda a variação dos dados, né? De um conjunto de dados, né? Tá? Então, vamos ver. Seja x uma variável quantitativa que assume os valores x1, x2, xn. E x barra é a média aritmética correspondente, ou seja, x barra é a média aritmética do x1 até o xn, tá? Ou seja, soma do x1 até o xn e divide por n, porque tem n elementos. Então, esta é a média aritmética de x1 até xn. E o que é a variância? A variância desses valores, que a gente denota por var de x, ou sigma ao quadrado, tá? É definida por... Então, vamos lá. Ó. A variância, que é o sigma ao quadrado, a gente define assim, ó. É o quadrado da diferença do x1 menos a média, mais o quadrado do x2 menos a média, e vai somando até a última, que é o quadrado do xn menos a média. Soma tudo isso e divide por n, que é o número de elementos. Então, veja. Note que cada termo do numerador corresponde ao quadrado da diferença entre um valor observado e o valor médio. Então, este é um termo. Ó. Note que cada termo, então, este é o termo. Note que cada termo do numerador corresponde ao quadrado da diferença entre um valor observado e a média. Este aqui é o outro fator, outro termo que representa o quadrado. Agora, de quem? Da diferença entre o segundo valor observado e a média. E o último representa o quadrado da diferença entre o último dado observado e a média, tá? Então, essa diferença traduz o quanto um valor observado se distancia do valor médio. Então, é isso aqui que ele está falando. Essa diferença traduz o quanto um valor observado, no caso aqui o x1, se distancia do valor médio, do x barra. Neste caso, essa diferença traduz o quanto o segundo valor se distancia do valor médio. E para o último, esta diferença traduz o quanto o último dado observado se distancia do valor médio. Então, veja, olha que interessante. Quando você fizer o cálculo da variância de um conjunto de dados e a variância, que é o sigma ao quadrado, der um valor alto,
quer dizer que esta diferença entre cada um dos dados e a média é grande. Ou seja, os dados estão distantes da média, porque a diferença entre o x1 e a média é grande, do x2 a média é grande, do xn a média é grande, por exemplo, né? Então, veja que se a sigma ao quadrado é grande, quer dizer que a distância dos dados em relação à média tem que ser grande, né? Certo? E se a variação é pequenininha, quer dizer que os seus dados estão bem próximos da média, porque faz com que essa diferença seja pequena, essa também seja pequena, até a última seja pequena. Então, a variância ser pequena quer dizer que os seus dados estão todos próximos da média, né? Porque essa diferença fica pequena. O x2 fica próximo do x barra, x1 fica próximo do x barra, xn fica próximo do x barra. Ora, quanto mais próximos os dois números, menor a diferença entre eles. Então, esta é a importância de estudar a variância, tá? A distância de cada um dos dados até a média desses dados. Perfeito. Então, vamos lá. Ó. Vamos calcular a variância. Então, vamos lá, abaixar aqui. Vamos calcular a variância dos gastos semanais das 4 famílias. Lembre que a média semanal para cada família é 20 unidades monetárias, né? Porque todas recebem 100 para gastar em 5 semanas. Então, 100 dividido por 5, 20, né? Então, o gasto médio semanal, então a média semanal de gasto é 20. Pois bem, mas vamos ver agora a variância. Para a família 1, veja, este valor que está após o sinal da subtração é sempre a média. Ora, mas a gente sabe que a média é 20 para a primeira família. Então, ó, sempre vai ter, depois do sinal de subtração, o 20, o 20, o 20, o 20 e o 20, né? Porque é a média, tá? A média é única, 20. Agora, esta aqui é o quanto a primeira família gasta na primeira semana, 20. A segunda também gasta, na segunda semana, ela também gasta 20. Na terceira semana, a família também gasta 20. Na quarta semana, essa família também gasta 20. E na quinta semana, essa família também gasta 20. Ora, então a variância é zero, né? Porque é 20 menos 20, zero. 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 Então a variância dá zero. Então essa família, o gasto, a variância do gasto dessa família é zero, tá? Agora vamos à família 2. Vamos à família 2. Olha lá. De novo, ó. Depois do sinal da subtração, é a média. Mas a família 2 também gasta 20. Todas as famílias gastam 20 semanais, né? A média semanal é 20, ó. Então é 20, 20 após o sinal da subtração, 20 após o sinal da subtração, 20 após o sinal da subtração e também 20 após o sinal da subtração. Porque o gasto é 20, mensal. Gasto semanal médio é 20. Agora veja, essa família 2 na primeira semana gasta 20. Na segunda ela gasta 24. Na terceira ela gasta 20. Na quarta 16. E na quinta semana ela gasta 20. Então, fazendo essas contas da variância, né, e dividindo por 5, soma todos esses valores e divide por 5, vai dar 16 mais 16 sobre 5. 6,4 unidades monetárias ao quadrado. Claro, né? Unidade monetária ao quadrado, porque está tudo elevado ao quadrado aqui. Então, tem que elevar também a unidade. Tá? Tá bom. Então, veja, a variância da família 1 é 0, da família 2 é 6,4. Vamos à família 3. Vamos à família 3. Horas. A família 3 também, o gasto médio é 20. Né? Vimos que todas as famílias gastam 20. Então, após o sinal de subtração, sempre é o gasto médio dessa família 3, que é 20. Ó, tá 20 aqui. Porém, os gastos semanais dela são 12, 28, 24, 20 e na última semana ela gasta 16. Então, fazendo essas contas, a gente chega que a variância da família 3 é 32, ó, que é maior que a da família 2, que é maior que a da família 1. Então, parece que
parece não, está crescendo, né? A variância da família 1 é 0, da família 2, 6,4, da família 3 já é 32. Vamos ver a variância da família 4. Olha lá. De novo, a família 4 também gasta semanalmente, em média, a média semanal de gasto da família 4 é 20. Então, todos os números após a subtração são 20. Agora, na primeira semana, ela gasta 36. Na segunda, 32. Na terceira, 20. Na quarta, 8. E na quinta, 4. Então, veja, fazendo todas essas contas, né? Claro, 36 é só fazer, né? Essas contas aqui, tá? Fazendo todas essas contas, aí a soma está aqui, divide por 5. A variância da família 4 é 160, que é maior ainda que a da família 3, que é 32. Então, o que a gente percebe aqui? Ó? O que nós estamos percebendo aqui? Ó? O aumento no valor da variância revela uma variabilidade crescente de gastos semanais em relação à média de 20 unidades monetárias. Tá? Então, é o que eu tinha falado anteriormente. Quanto maior a variância, mais distantes estão os dados, que no caso são os gastos familiares, em relação à média. A média é de 20. A média é de 20. Então, veja aqui, os gastos, como a variância da família 3 deu 32 e a variância da família 4 deu 160, quer dizer que os gastos semanais da família 4 varia muito mais em relação à média do que a da família 3, né? Porque a variância da família 4 é bem maior que a da família 3. Então, a variabilidade de gastos semanais da família 4 é bem maior. Perfeito. Nessa situação, a unidade de variância é unidade monetária ao quadrado. Aqui, ó, como eu falei, né? Porque está todos os dados elevados ao quadrado aqui, como todos os dados estão elevados ao quadrado, a unidade também fica elevada ao quadrado. Então, é isso que ele está falando. A unidade de variância é a unidade monetária ao quadrado. Porém, o gasto semanal médio é expresso em unidades monetárias. Então, o que gera uma incompatibilidade. Não dá para comparar unidade monetária com unidade monetária ao quadrado. São coisas distintas. É querer comparar banana com mamão, né? Então, para uniformizar as unidades, definiremos o desvio padrão sigma mais adiante. Então, a gente vai ver como... Na verdade, eu vou já adiantar o que seria o desvio padrão. O desvio padrão seria a raiz quadrada da variância. Então, tirar a raiz quadrada de unidade monetária ao quadrado, ora, cancela o quadrado com a raiz quadrada, volta a ficar unidade monetária, tá? Que é o mesmo unidade monetária aqui, tá? Então, o desvio padrão nada mais vai ser que a raiz quadrada da variância, tá? Para uniformizar. Aí, para que está a unidade monetária ao quadrado, quando eu tiro a raiz quadrada, volta a ser unidade monetária, tá? Aí acaba a incompatibilidade. Mas daqui a pouco a gente vê isso. Pois bem. Então, vamos ver um exemplo 2. Também falando da variância. Olha aqui, ó. Suponha que um professor esteja interessado em comparar o desempenho de suas diferentes turmas de um mesmo curso de inglês. Para isso, considerou a média final dos 5 alunos de cada uma de suas 4 turmas. Tá? Então, veja. A turma A, ela teve... Os 5 alunos tiveram notas 5, 5, 5, 5, 5. Média 5. Tá? A turma B, os 5 alunos teve 5, 6, 5, 4, 5. Varia um pouquinho, né? Da média, que é 5. Tá? Então, a média da turma A é 5. Aqui da turma B, se a gente fizer a soma e dividir por 5, a gente vai ver que a média vai dar 5 também. Tá? 11 mais 5, 16, 20, 25. 25 por 5, 5. A turma C já teve uma variabilidade maior. Ó. Um tirou 3, outro tirou 7, outro tirou 6, outro tirou 5, outro tirou 4. Então, 3 mais 7, 10, 16, 21, 25. 25 por 5, a média dessa turma C também é 5. Assim como a B, que é 5,
média 5, e a turma A, que é média 5. Vamos à turma D. Olha lá, o primeiro aluno tirou 1, bem abaixo do 5. O outro tirou 8, acima do 5. O outro tirou 5. O outro tirou 2, que é bem abaixo do 5. E o outro tirou 9, que é bem acima do 5. Mas qual é a média? 9 mais 5, 14, 16, mais 9, 25. 25 por 5, 5. Também a média dessa turma é 5. Então, veja aqui. A média de todas as turmas A, B, C e D, cada uma delas, a média é 5. Porém, na turma A, todos foram homogeneamente, né, razoáveis nessa turma. Todos tiraram 5. Agora, veja que, embora a média da turma D também seja 5, o desempenho de cada um deles foi muito distinto da média, né? Esse tirou 1, esse tirou 2, esse tirou 8, esse tirou 9, né? Então, quer dizer que a média, nesse caso, não fala nada sobre quanto varia os dados dentro de cada turma, só fala a média. Mas não está falando quanto está variando. Olha a diferença entre a turma A e a turma D, tá? Tem a mesma média, mas a variância é distinta, né? Então, veja, se calcularmos as médias aritméticas das notas de cada uma das turmas, notaremos, nos 4 casos, que a média da turma é igual a 5. Perfeito, é o que dissemos. Todas as turmas têm média 5. Restringindo nossa análise a apenas esse valor, concluiríamos que as turmas apresentam desempenho médio igual, de fato. Isso, porém, não é suficiente, pois esse valor esconde informações em relação à homogeneidade, né, ou heterogeneidade do desempenho dos alunos em uma mesma turma. Daí a necessidade de utilizar a variância para medir o grau de variabilidade das notas, a fim de que a análise não fique comprometida. Perfeito. Então vamos lá. Olha lá. Ó. Então nós vimos que olha lá, a turma A média é 5. Ó. Então, o 5 aparece sempre após os sinais de subtração, porque a média dessa turma é 5. Então, o primeiro aluno tirou 5, o segundo 5, o terceiro 5, o quarto 5, o quinto 5. Ora, tudo dá zero aqui, né? 0, 0, 0, 0, 0. Soma tudo, o numerador dá zero. Então, a variância é zero. Então, o valor nulo da variância indica que todos os alunos apresentam um desempenho idêntico. Deu variância zero, então todos têm desempenho idêntico. Vamos ver a turma B. Opa, a turma B também teve média 5. Nós calculamos. A média também deu 5. Porém, vamos ver a variância. Então, como a média é 5, então o número após o sinal da subtração é 5, que caracteriza a média, né? Agora, veja. O primeiro aluno tirou 5, o segundo tirou 6, o terceiro 5, o quarto 4 e o quinto 5. Aí faz todas essas contas aqui, vai dar variância 0,4. Então, é um valor pequeno. Então, o valor muito pequeno encontrado para a variância indica que nessa turma os alunos apresentaram desempenho muito próximos. Perfeito. Variância pequena quer dizer que todos os alunos têm um desempenho próximos um do outro. Que bacana, né? Então, é importantíssimo. Veja que o que a gente tira de resultados da variância, né? Variância pequena, desempenhos idênticos. Ou muito próximos, né? Agora vamos para a turma C. Olha lá, ó, turma C. Bom, a média também é 5, tá aqui, ó. Média 5. Então, todos os valores após a subtração são 5. Agora veja, o primeiro tirou 3, o segundo 7, o terceiro 6, o quarto 5, o quinto 4. Então, fazendo todas essas contas, a gente chega a uma variância 2. Horas, que é maior que o anterior, né? O anterior a gente viu que 0,4, os desempenhos dos alunos são muito próximos. Esse deu 2, que é maior que 0,4. Então, esse valor revela um grau de heterogeneidade moderado, não havendo, porém, alunos com desempenho muito discrepantes. De fato, não está muito discrepante. Um tira 3, outro tira 7, né? Então, não está muito discrepante. Agora, veja a turma D.
Na turma D, o que a gente tem? Ó, na turma D, a média também é 5. Então, os valores após a subtração, todos são 5, que é a média. Agora, veja, o primeiro tirou 1, o segundo, que é bem abaixo da média, o segundo tirou 8, que é acima da média, bem acima da média. Este está na média, o terceiro, o 2 está abaixo da média, e a nota 2, que o quarto tirou, está abaixo da média, e o último aluno tirou 9, que está bem acima da média. Então, fazendo as contas, a variância deu 10. Olha, 10, que é bem maior que da turma C. Então, este valor grande encontrado para a variância nos evidencia a presença de alunos com desempenhos extremos, ou muito bons, ou muito ruins. De fato, olha lá, tirou 8, 9, muito bons. O outro tirou 2 e 1, muito ruins, né? Então, veja que bacana, né, a variância. O que nos dá de informação a variância, tá? Perfeito. Bom, então, vamos lá. O desvio padrão. Então, o desvio padrão vai servir para a gente corrigir aquela incompatibilidade no caso dos gastos das famílias, a variância, o gasto da família fica em unidade, a unidade da variância é unidade monetária ao quadrado. Só que o gasto que a gente gasta normalmente, o que a gente gasta é a unidade monetária, né? Não existe unidade monetária ao quadrado. A gente gasta a unidade monetária. Só que a variância da unidade monetária ao quadrado, que não existe essa coisa para nós, né? Então, por isso que a gente define o desvio padrão. Então, veja, sejam x1, x2, xn, os valores assumidos por uma variável x. Chamamos desvio padrão de x, dp de x, ou sigma, a raiz quadrada da variância de x. Então, veja, olha, o que está aqui dentro da raiz quadrada é simplesmente a variância. Olha lá, x1 menos x barra ao quadrado, mais x2 menos x barra ao quadrado, mais xn menos x barra ao quadrado. Tudo isso dividido por n. Ora, todo esse cara aqui que está dentro da raiz quadrada é a variância. O desvio padrão, eu estou simplesmente tirando a raiz quadrada da variância. É só isso. Calculou a variância, ok. Tirou a raiz quadrada da variância, você determina o desvio padrão. Então, vamos calcular o desvio padrão das notas de cada uma das 4 turmas do exemplo 2. Então, veja. Olha lá. A turma a variância tinha dado 0. Então, quando você tira a raiz quadrada, o sigma da raiz quadrada de 0, que é 0. Então, se a variância é 0, o sigma, a desvio padrão, é 0. A turma B, a variância, deu 0,4. Sigma ao quadrado é 0,4. Então, tirando a raiz quadrada, o sigma é a raiz quadrada de 0,4, que é aproximadamente 0,63. Então, o desvio padrão da turma B é 0,63. A turma C, a gente calculou, a variância deu 2. Então, quando a gente tira a raiz quadrada de 2, dá o desvio padrão, que é aproximadamente 1,41. E, finalmente, a turma D, nós vimos que a variância dela é 10. Aí, quando eu tiro a raiz quadrada de 10, isso nos dá o desvio padrão, de 3,16. Tá? Então, veja que nós vimos que as variâncias foram crescendo da turma A para a turma D. Claro, mesma coisa o desvio padrão, vai crescendo da turma A para a turma D, né? Porque eu só estou tirando a raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão é de 0, aumenta para 0,63, aumenta para 1,41 e aumenta para 3,16, da turma A para a turma D. Tá? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos enxergar como que é o desvio padrão. Ó. Então, veja aqui, ó. A turma A, nós vimos que o desvio padrão é 0. Tá? Tá aqui, ó. Turma A, o desvio padrão é 0. Então, veja. Bom, nós vimos que a média de nota da turma, que é o x barra, é 5. Mas como o desvio padrão é 0,
Por que ele dá 0? Porque todas as turmas dos 5 alunos, x1, x2, x3, x4, x5, também é 5. A média é 5, x barra é 5, que é igual à média, que é igual à nota, a cada nota dos 5 alunos. Então, o desvio padrão dá 0, porque todo mundo está coladinho em cima da média. Agora, veja, a turma B, o desvio padrão já é um pouquinho maior, 0,63. Então, veja, a média da turma B, x barra, é 5. A média da turma B é 5. Tá? Aí, só que o primeiro aluno, o terceiro aluno e o quinto aluno, x1, x3, x5, também tiraram 5. Então, eles estão aqui, ó, em cima da média. A média é 5 e o x1, x3, x5 também está 5. Agora, o segundo aluno tirou 6, está aqui, ó, x2, 6. E o quarto aluno, que é o x4, tirou 4. Então, veja que o 4 e o 6 já se distanciaram da média. Né? Então, veja, como o desvio padrão é 0,63, eu pego da média 0,63 para a esquerda e 0,63 para a direita. Então, cai aqui, ó. Cai aqui, a média menos o desvio padrão, que é o 0,63, e cai aqui a média mais o desvio padrão. Tá? Então, veja que, olha que interessante. Como o desvio padrão é 0 e aqui é maior que 0, então veja que os dados aqui estão todos em cima da média e aqui os dados começam a se afastar da média. Tá? Porque o desvio padrão é diferente de 0, então os dados começam a se afastar da média. Porém, a maior parte dos dados, ou seja, o x1, x3, x5, estão compreendidos entre a média menos o desvio padrão e a média mais o desvio padrão, de 0,63. A maior parte deles, ou seja, 3 dados, estão no intervalo que está entre a média menos o 0,63 e a média mais o 0,63. Então, 3 dados estão entre esses dois valores, média menos o desvio padrão e a média mais o desvio padrão. Então, veja agora, a turma C, olha lá, a turma C tem um desvio padrão um pouco maior que a da turma B. 0,63 na B, 1,40 na C. Então, percebe que ó, os dados estão mais ainda distantes do que a da turma anterior. Ó, os dados aqui. Ó. Olha os dados aqui, ó, já estão mais distantes da média. Ó. A média é 5 aqui. A média é 5 aqui também. Porém, aqui eles estão mais próximos da média, com um desvio padrão menor. Aqui, ó, eles estão mais distantes da média. Ó. Esses estão mais distantes da média, ó, porque o desvio padrão é maior, um pouco maior. Porém, veja aqui, se eu pego a média 5 menos o desvio padrão, que é 1,4, cai aqui. Ó. A média menos o desvio padrão cai aqui. E a média, que é 5 mais o desvio padrão, que é 1,4, cai aqui. Então, veja que, mesmo assim, embora os dados estejam se espalhando mais da média, continuamos ainda com 3 dados, o 4, o 5 e o 6, dentro do intervalo da média menos o desvio padrão, que é aqui, e a média mais o desvio padrão, que é aqui. Ó. Então, a maior parte dos dados, no caso 3, também está compreendido entre esses dois valores. Ó, aqui, ó. Aqui também é a mesma coisa, ó. 3 dados estão compreendidos entre esses dois valores, ó, tracejados aqui, ó. E aqui também 3 dados, né? Então, percebe que com 3 dados estão entre a média menos o desvio padrão e a média mais o desvio padrão, e aqui também os 3 dados estão entre a média menos o desvio padrão e a média mais o desvio padrão. Porém, esses aqui estão mais distantes desta média do que esses aqui. Vamos ver a turma D. Olha a turma D, ó. A turma D, ela tem um desvio padrão de 3,16. A turma C, 1,4. Então, a turma D tem um desvio padrão maior. Isso quer dizer que, ó, olha os dados como se distanciam cada vez mais da média. Ó. Olha aqui, ó, a média é 5 aqui e os dados estão distantes. Um desvio padrão grande. A média é 5 aqui, mas os dados não estão tão distantes, porque o desvio padrão é menor. 1,4 é menor que 3,16. Então, veja que vai aumentando o desvio padrão,
tem um desvio padrão aqui, os dados estão assim. Aumenta mais o desvio padrão, sai de 1,4 para 3,16, os dados se espalham cada vez mais ao redor da média, tá? Porém, veja que, mesmo eles estando mais espalhados, se a gente pegar a média, que é o 5, e tirar o desvio padrão, 3,16, cai aqui. E a média mais o desvio padrão, cai aqui. A gente ainda continua com 3 dados dentro desse intervalo. Média menos o desvio padrão, média mais o desvio padrão. Então, 3 dados dentro desse intervalo, aqui também 3 dados dentro deste intervalo, aqui também 3 dados, que é o x1, x3, x5, dentro desse intervalo, né? Então, como a gente vê, a maior parte dos dados são 5 dados. 3 estão dentro desse intervalo. São 5 dados aqui também. 3 estão dentro desse intervalo. São 5 dados aqui também. 3 estão dentro desse intervalo, né? Então, veja que, embora os dados vão se espalhando mais, ficando mais distantes da média, de acordo com o aumento do desvio padrão, ainda mesmo assim, 3 dados permanecem dentro do intervalo. Média menos o desvio padrão, média mais o desvio padrão. Também aqui, 3 dados ficam entre a média menos o desvio padrão e a média mais o desvio padrão, que são essas linhas tracejadas aqui. Perfeito. Então, vamos retornar ao exemplo 1, que é o gasto das semanas. Olha lá, para calcular o desvio padrão dos gastos de cada família. Mesma coisa, família 1, variância era 0, calculamos era 0. Consequentemente, o desvio padrão, que é tirar a raiz quadrada, também é 0. Na família 2, calculamos que a variância é 6,4, unidade monetária ao quadrado. Quando a gente tira a raiz quadrada, olha lá, fica a raiz quadrada de 6,4 unidades monetárias ao quadrado. Então, tirando a raiz quadrada de 6,4, 2,53. Tirando a raiz quadrada de unidade monetária ao quadrado, é a unidade monetária. Tá? Então, o desvio padrão da família 2 é 2,53 unidades monetárias. A família 3, nós tínhamos calculado que a variância é 32 unidades monetárias ao quadrado. Quando a gente tira a raiz quadrada, vai dar 5,66 unidades monetárias, que é maior que a da segunda, que é maior que a da primeira. Agora, finalmente, a família 4. Nós tínhamos obtido uma variância de 160. Tirando a raiz quadrada, de 160 unidades monetárias ao quadrado, 12,65 unidades monetárias, que é maior que o desvio padrão da família 3. Então, vemos que os desvios padrões também vão crescendo da família 1 para a família 4. Bom, então veja. Lembramos que a média semanal de gasto para cada família é 20 unidades monetárias, né? Porque elas ganham 100 unidades monetárias para gastar em 5 semanas. Então, 100 dividido por 5 tem um gasto médio semanal de 20. Então, vamos lá. Ó. Olha lá. Ó. O mesmo desenho. Para a família 1, desvio padrão 0. Então, quer dizer que todos os gastos estão na média. X barra é a média, que é 20, e também o X1, X2, X3, X4, X5, que são os gastos da família nas 5 semanas, em cada uma das semanas, também é 20. Então, todos estão em cima da média. Família 2, ó, o desvio padrão já é um pouco maior, 2,53. Então, ó, percebe que os gastos estão se distanciando da média. Ó. Aqui estava tudo em cima da média com desvio padrão 0. Desvio padrão ficou diferente de 0, ó, começou a distanciar da média. Porém, aquilo que eu falei, ó, o x barra, a média, 20, menos o desvio padrão, que é 2,53, cai aqui, ó. E a média, que é 20, mais 2,53, que é o desvio padrão, cai aqui. Porém, 3 gastos ainda estão nesta caixinha aqui, ó, que é a média menos o desvio padrão e a média mais o desvio padrão. Agora, veja a família 3. Olha lá, a família 3 tem um desvio padrão de 5,66, que é maior que o da família 2, 2,53. Então, os dados vão estar bem mais distantes da média do que estavam esses aqui, ó. Média 20 aqui, estava essa distância. Média 20 aqui, aumentou as distâncias dos dados em relação à média. Tá? Porém, se a gente pegar a média e tirar 5,66, o desvio padrão, cai aqui, nessa linha tracejada. Se a gente pegar a média, que é 20, mais o desvio padrão, 5,66,
cai aqui, que é essa outra linha tracejada. Então, ainda assim, 3 dados continuam nesse intervalo aqui, ó. Média menos desvio padrão, média mais desvio padrão. Agora vamos para a família 4. Olha lá, a família 4 tem um desvio padrão de 12,65, que é maior ainda que a da família 3. Então, olha lá, se a família 3, os dados estavam distantes da média, ó, essa aqui estão mais distantes ainda do que os da família 3 da média. Olha que a média está 20 semanal, x barra 20, gasto médio semanal de 20, mas olha os gastos semanais das famílias como oscilam bastante, tá? Estão bem distantes do 20. Tá? Então, por quê? Porque um desvio padrão maior ainda. Então, quanto maior o desvio padrão, mais os seus dados vão estar distantes da média. Né? Olha lá, desvio padrão menor, dados mais próximos da média. Desvio padrão maior, dados mais distantes da média. Porém, se a gente fazer aquela conta, 20 menos o desvio padrão, que é 12,65, cai aqui nessa linha tracejada. 20 mais o desvio padrão, ou seja, 20 mais 12,65, cai aqui nessa linha tracejada. Porém, ainda assim, 3 dados estão compreendidos neste intervalo, que é o média menos o desvio padrão, média mais o desvio padrão.